Oi, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como foi os exercícios de língua portuguesa? Singular, plural, gênero, substantivo, deu certinho? Então tá bom, qualquer dúvida pode falar comigo. Agora nós vamos para a disciplina de matemática. Então vamos lá? Instituto Educacional Passos Firmes, onde aprender é divertido. Plano de estudo pedagógico remoto de nosso percurso didático ainda é a unidade 4, números e medidas. Depois nós vamos passar para compor e decompor, tá bom? Próxima aula nossa vai ser. Agora, moçada, vamos lá para a nossa apostila de matemática na página 12. Então, vamos lá. Lá em cima tá número 5. Observe os números abaixo, siga as pistas e descubra a população de mais alguns municípios do estado de Goiás, de acordo com o censo de 2010. Então, aí eu tenho 5 quadradinhos, cada um com o número de habitantes. Então, olha só o que você vai fazer. Aqui tem as dicas e você vai descobrir no quadro abaixo na tabela de qual município que está se referindo. Por exemplo, ó, um dos algarismos do número de habitantes de Água Limpa é o 0. Então, você vai lá nas etiquetinhas e vai ver. Então, só tem o número que tem 0. É o 2013. Então, é ele que é de Água Limpa. Então, você vai lá na tabelinha, tá vendo que ela tá branca? Aí você vai colocar o algarismo 2013 e na frente você vai escrever ele por extenso, em palavras. Tá certinho? Mesma coisa você vai fazer com os outros itens, ok? Agora vamos lá. Agora vamos para a página seguinte. Na página seguinte está assim, ó. Esse é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi inaugurado em julho de 1909, com capacidade para 1.739 espectadores. Desde sua inauguração, o teatro passou por grandes reformas. Em 2010, após a reforma de modernização das instalações, ficou com 2.252 lugares disponíveis. Lá em cima, moçada, tá vendo que tem teatro com um H? Por que será? Sabe por quê? Porque é o nome do Teatro do Rio de Janeiro, tá? E nesse tempo que foi inaugurado, lá em 1909, o H era muito comum usar depois da letra T, depois da letra P, igual existe nomes, ó, Rafael, né? Rafael tem Rafael que é o PH. Farmácia, naquela época também usava-se, tá? Então era comum. Depois que a ortografia foi passando por mudanças, aí tirou-se o H depois dessas consoantes, T e P, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Escreva com palavras o número de lugares disponíveis na inauguração do teatro após a reforma de 2010. Então, após a reforma, qual que era o número? 2.252. Aí você vai escrever em palavras. Letra B, lembra do ábaco que a tia Rosa apresentou para vocês algumas aulas atrás? Então, aqui está ele de novo. Agora, você vai representar na letra B esses numerais abaixo. 1.739, 2.252. Tia Rosa, eu posso fazer o ábaco com as bolinhas coloridas? Pode fazer a lápis, não tem problema, tá certo? Se você tiver receio de errar, faça a lápis, que quando a tia Rosa for passar as correções, você passa o lápis colorido. Letra C. A capacidade de público do teatro aumentou ou diminuiu com a reforma de 2010? Explique sua resposta. Aumentou ou diminuiu? Aí você vai justificar, ok? Vamos passar para a próxima. Agora é hora de brincar. Todo mundo gosta de brincar, ou vocês não gostam de brincar? Tá? Então, agora é hora de reunir a família. Aqui, se estivéssemos na escola, nós iríamos nos reunir e brincar junto. Mas como isso não é possível, você vai convidar os seus familiares, tá bom? Lá no seu material de apoio, tem uma tabela de números como essa aqui, ó. Tá? Que esse menininho tá com a mão, tá vendo? Tem uma tabela parecida com essa lá no seu material de apoio. Você vai destacar e você vai ver, é um quadro numérico, tá? Aí, como jogar? Reúna com um colega, com um
Reúna-se com um colega, cada um com seu quadro numérico. Então, aqui só tem esse quadro numérico. Então, o que você vai ter que fazer para você brincar com a sua família? Você vai ter que reproduzir ele. Ou você faz ele à mão, manuscrito, ou você tira o xerox, tá? Cada jogador escolhe um número e pinta no seu quadro, sem que o outro veja. Então, você não pode deixar o seu adversário ver. Tire para o ímpar para ver quem começa o jogo fazendo perguntas para tentar adivinhar o número escolhido pelo outro. Os jogadores devem se revezando fazendo uma pergunta por vez e o outro só pode responder sim ou não. Quando o seu colega, o seu adversário, disser não para a sua pergunta, você deve marcar um X nos números do seu quadro que foram excluídos por essa resposta. Se ele responder sim, faça um círculo nos números que ainda podem ser considerados. Ganha a rodada quem descobrir primeiro o número escolhido pelo adversário. José está jogando Detetive dos Números com Magali. Acompanhe algumas perguntas que ele fez para descobrir o número escolhido por ela. Aí ele vai perguntar, o número que você escolheu tem o 0 na unidade? Então, são essas perguntas, gente, relacionadas. Você pode perguntar, o seu número tem quantas ordens? Tá? Nós já aprendemos isso, tá? Aí ela falou que sim, então já fica mais fácil para ele poder identificar. Então, são esses tipos de perguntas que você vai fazer para o seu adversário. Vamos para a próxima. Outra pergunta, o número que você escolheu é maior do que 1950? Ela disse não. Então, ele vai ter que descobrir qual é esse número. Quais perguntas você faria para descobrir o número que Magali escolheu? Aí faça de contas que você está participando da brincadeira deles agora. Que pergunta que você faria para ela? Você pode perguntar se o número é par ou ímpar, tá? Se o número termina com 0, se o número termina com um número par ou não, tá? Tem várias perguntas que você pode estar fazendo. Lápis na mão. Magali quer descobrir o número que José escolheu. Preste atenção nas perguntas e respostas para ajudá-la e observe os números no quadro do jogo. Agora é ela que vai fazer a pergunta para ele. O número tem o algarismo 2 nas ordens das unidades? Ele, sim. Letra A. Quais números Magali deve circular? Então, você vai lá na tabelinha da Magali, lá em cima, tá? Para você fazer isso. Aí, você vai colocar o número nessa linha aqui abaixo. Agora, ela vai fazer outra pergunta para ele. Ele é maior do que 1952? Aí, ele respondeu sim. Então, vamos para a próxima. Aí, agora, o que você vai fazer? Letra B. Em quais números Magali deve fazer um X? Aí, você vai lá na tabelinha, aquela tabelinha que está lá em cima na página, e vai fazer um X para ela. E transcrever eles aqui para esse traço. Letra C. Que números que sobraram? Vai sobrar números, tá? Aí, você vai escrever eles aí na linha. Letra D. Ela perguntou se nesse número tinha algarismos repetidos e José disse sim. Então, qual o número que José escolheu? Tá fácil identificar. Lá naquele quadro você vai achar ele. É um número só. Número 2. Leia as perguntas que Cláudia fez para descobrir o número escolhido por Pedro. Use o quadro numérico do jogo para ajudá-la nas respostas. Então, vamos ver o que a Cláudia perguntou. O número que você escolheu está na sexta linha do quadro? Ele respondeu sim. Então, qual será esse número? Escreva quais números do quadro pode ser o número escolhido por Pedro. Então, na sexta linha, gente, tem vários números, então pode ser qualquer um. Então, você vai transcrever eles aí. Outra pergunta dela. Esse número é maior que 1955? Ele disse sim. Então, se é maior, quais são as opções que você tem lá na tabela? Você vai copiá-las aqui. São 5 opções que tem. Letra C. Escreva uma pergunta para Cláudia fazer para Pedro e chegar mais próximo de descobrir o número que ele escolheu. Você vai criar a pergunta.
Número 3. Escreva com palavras o maior e o menor número do quadro. Tá? Você vai escrever em palavras. Você vai lá no quadro, ou nesse que está aqui na página anterior, ou lá no seu material de apoio, que é igual. Tá? Só que o seu material de apoio não está colorido, o dela está, mas é a mesma coisa. Então, você vai escrever em palavras o número maior aqui nessa linha e em palavras o número menor, tá certo? Então, agora, espero que vocês tenham gostado, tá? Foi bem rapidinho. Vocês vão fazer, ó, rapidinho essa atividade, com muita atenção e capricho, ok? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!